Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma disciplina do curso de vocês, curso de licenciatura em Química. Dessa vez a gente vai ter a responsabilidade, de ministrar a disciplina Elementos de Ciências 2. Espero, continuar junto com vocês nessa caminhada, ajudando vocês nas suas formações, tá? Isso é o mais importante para mim. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês que nossa aula de abertura, o que eu pensei para essa disciplina, e o que os tópicos que nós vamos trabalhar, ok? Bom, eu vou me apresentar para uma questão aí de educação, mas a maioria já me conhece, Eu sou formado em Química Industrial pela Universidade Federal do Maranhão, no último ano do século passado, Fiz um mestrado em Química lá em São Paulo, no começo desse século, lá em 2002, eu terminei. Também eu fiz o curso de licenciatura, voltei após o mestrado para fazer o curso de licenciatura, senti essa necessidade, já que eu já sou professor, já era professor na época. Também fiz o doutorado em Química, na UFPA em 2014, e aí também fiz um pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos. Trabalho basicamente com isolamento, identificação de metabólitos secundários em plantas e micro-organismos, Hoje a gente está tentando induzir rotas metabólicas de micro-organismos, A gente trabalha com fungos e actinomicetos, que a gente isolou. Esses actinomicetos nós isolamos de áreas de manguezais. É um trabalho muito bonito, a gente pode até fazer aí depois um papo sobre esse trabalho que a gente faz aqui na pesquisa com esses fungos de mangue, certo? Então, é isso, já sou conhecido de vocês, a gente trabalhou Elementos de Ciências 1, acho que Química Geral também, lá no início do curso de vocês. Eu fico feliz que vocês estejam evoluindo e já estão aí na reta final do curso. Muita felicidade para mim também. Então, a gente testa essas substâncias que a gente identifica, que a gente isola, A gente faz teste de atividade alelopática e também avaliação da atividade antimicrobiana. A gente busca antibióticos, Esses actinomicetos, eles são produtores de antibióticos. Então, a gente está tentando aí achar um antibiótico nesses micro-organismos. Também, claro, a gente tem alguns trabalhos aí na área de educação em química. Pois bem, gente, elementos de ciência, a gente conversou, sobre os elementos de ciência no semestre passado. A gente tem uma evolução significativa, da ciência, assim, após o iluminismo, que a gente viu que seria a fé na razão e aí a valorização da ciência. A gente vivia num mundo muito teocêntrico, não que não seja hoje, não que não tenha hoje, que as pessoas não acreditam nas suas crenças, mas a gente vivia somente, a igreja era o centro, e depois a gente passa disso aí a partir de alguns pensadores. Nós até comentamos na disciplina inicial, que foi Elementos de Ciências 1, que aí a partir do iluminismo, começam a surgir as metodologias científicas, o entendimento do homem sobre a matéria, sobre o que compõe a matéria, e as formas de energia, pôde proporcionar uma evolução rápida aí na nossa sociedade. Então, para esse curso de Elementos de Ciência 2, eu pensei exatamente nessas metodologias, de como a gente pode utilizar metodologias que sejam inovadoras, que possam ajudar os nossos alunos, lá tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, que eles possam
ter aulas mais inovadoras, mais dinâmicas, né? Talvez esse seja o maior desafio do professor hoje em dia, né? Os nossos alunos, a gente tem realidades muito diferentes. A gente tem alunos que vivem com tecnologia, que tem computador em casa, que tem notebook, que tem internet, que joga online, né? Mas a gente tem também realidades de escolas bastante precárias, de alunos que não têm acesso a essas tecnologias. Então, o professor precisa buscar um meio termo aí em sala de aula, né? Trazer, né? Só vale a pena quando você consegue trazer todo mundo para dentro da sua sala de aula, né? Quando você deixa a sua aula acessível para todo mundo. Então, o que a gente vai tentar aqui no Elemento de Ciências 2 é isso. Quais algumas metodologias que a gente pode utilizar como temas geradores, né? Para que a gente possa estar contextualizando, fazendo interdisciplinaridade, né? E aí a gente pode estar envolvendo, né, os alunos para que a aula seja mais dinâmica, eles gostem mais, né, possam aprender com efetividade. Então é isso essa é a ideia que eu tenho, que eu estou trazendo para esse curso de Elementos de Ciência 2. Então, ó, a gente tem alguns desafios, né? Se eu fizer aqui uma pergunta, como nós podemos contextualizar aulas de ciências sobre o tema matéria e energia, por exemplo? Que lá no nono ano, né, a gente vê matéria e energia também no primeiro ano do ensino médio, né, a gente também vê ali na física, né, a questão da energia. Então, e como é que a gente pode contextualizar isso sob o ponto de vista da sociedade contemporânea? Né? Uma boa pergunta. Se a gente parar para pensar quais são as dificuldades do ensino de modelos atômicos, né? A gente tem lá, né, nesse ciclo de ensinamentos, né, curricular, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, a gente tem lá os modelos atômicos, né? Será que a gente tem dificuldades de ensinar esses modelos atômicos? Como a gente pode ensinar isso de uma forma que os alunos possam ter uma aprendizagem significativa? É um desafio também, né? Então, como a gente pode preparar aulas com temas geradores, por exemplo? Olha só assim, que ideia boa, né? A gente, por exemplo, após uma aula de matéria e energia, falar de energias renováveis, né? Matrizes energéticas. A gente vive hoje aí, no nosso país, um grande desafio de matrizes energéticas, né? Até mesmo no mundo, perdão. Então, por exemplo, a gente tem aí a questão dos carros elétricos, né? Será que eles são viáveis? Será que essa matriz energética é, é, é menos poluente para o nosso meio ambiente, né? Para o ambiente que a gente vive? Será que nós somos muito dependentes ainda do petróleo? A gente vê aí a questão da energia eólica, né? Aproveitando a energia dos ventos para gerar a força dos ventos para gerar energia. Então, a gente pode, por exemplo, começar uma aula de energia, falando dos tipos de energia, das energias renováveis, né, sobre toda essa problemática que envolve, né, o nosso planeta, né, porque a gente buscar energias renováveis é você buscar sustentabilidade, é buscar preservar o nosso planeta, não é isso? E aí, por exemplo, quando a gente fala de matéria, né, a gente tem um conceito lá antigo, né, que diz que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Será que a gente não pode ir mais além desse conceito de que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço? No começo do século passado, né, a gente teve um grande cientista chamado Albert Einstein, e através dessa fórmula aqui, ó, onde ele diz que E é igual a mc ao quadrado, é energia, m é massa, né? A gente está falando de matéria, c ao quadrado seria a velocidade da luz ao quadrado. Essa fórmula ela tem muita importância, gente, porque a partir dessa fórmula é possível a gente transformar matéria em energia, energia em matéria, já que a velocidade da luz ela não muda, ela é constante. Olha só, e aí traz um conceito mais moderno, né, que vai nos dizer o quê? Que matéria é energia no estado estático, matéria é energia no estado condensado, né?
essa formulazinha aí de Einstein, ela trouxe muita inovação. Aí que a sociedade, né, os cientistas perceberam que é possível transformar energia em matéria e matéria em energia. Então, você introduzir isso numa aula, você trazer um conceito mais moderno, de que é um conceito que já foi muito debatido, né, lá atrás, que é o conceito que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ele acaba chamando a atenção muito mais dos nossos alunos, né? Trazer também, hoje a gente tem aí as, as, as mídias, né, todas, por exemplo, YouTube, a gente tem muitos vídeos interessantes que podem contextualizar, esses vídeos no YouTube a gente pode baixar, né? Uma vez eu já ministrei elementos de ciências para o curso presencial que a gente tem aqui. Teve uma vez que a gente preparou uma aula de modelos atômicos utilizando revista em quadrinhos. Então, eles criaram uma revista em quadrinhos, né, falando sobre modelos atômicos. Então, isso aí é muito legal. Você leva isso daí para os meninos do 9º ano, eles acham muito interessante, né? Tornar aquele momento da aula, tornar aquele momento da aula um momento agradável, é um grande desafio para o professor. Né? E aí a gente, né, por exemplo, a gente vai falar de modelos atômicos. É interessante, por exemplo, a gente mostrar os impactos na sociedade a partir de cada modelo atômico. Por exemplo, aqui eu tenho evolução aqui, saindo de Dalton, indo para Thomson, modelo atômico de Rutherford, o modelo atômico de Bohr, né? O que cada cidadão desse trouxe de impacto para a sociedade. Essas coisas costumam causar um efeito muito positivo nos alunos, né? Por exemplo, Dalton, ele era daltônico, né? Uma curiosidade, né? Porque a nossa primeira teoria atômica, né? Que foi a teoria de Dalton, que diz que o átomo é uma massa, uma massa, uma esfera maciça, indivisível, né? Ele era daltônico, daí o daltonismo, né? Enxergam as cores aí diferentes, né? Vem em homenagem ao John Dalton, né? Ele era daltônico. Então, o que esse modelo aqui trouxe de impacto na sociedade? Essas coisas que a gente precisa falar em sala de aula. Por exemplo, vou dar um impacto para vocês. Antes do modelo atômico de Dalton, nessa época aqui, a gente tinha os alquimistas, que são os precursores dos químicos. O que os alquimistas queriam? Qual era o objetivo dos alquimistas em linhas gerais? Os alquimistas queriam encontrar o elixir da vida eterna, né? Viver para sempre. E outro sonho dos alquimistas era transformar tudo em ouro, né? Teve até uma novela da Globo aí no século passado, onde tinha o Edson Celulari, que era o ator, ele tinha o poder de tocar nas coisas e transformar em ouro, né? Claro que a gente está falando aí de ficção científica, mas qual que é a contribuição desse modelo? É porque a partir desse modelo foi possível verificar, gente, que, por exemplo, os átomos de ferro, eles são diferentes dos átomos de ouro, né? Então, eles têm propriedades físicas e químicas diferentes. Então, não é possível transformar os átomos de ferro em átomos de ouro. Eles têm propriedades diferentes. Então, isso foi um grande impacto. Aí foi um golpe fortíssimo, duríssimo dos alquimistas, né? A partir da teoria atômica do Dalton, a gente entendeu que não é possível transformar tudo em ouro. Tá? Não tem como, porque os átomos possuem propriedades diferentes. Tá? Dos diferentes modelos, os diferentes átomos, né, que compõem a tabela periódica, cada átomo tem suas próprias características, e não é possível transformar um átomo no outro. Então, essa foi a grande contribuição. Aí tivemos contribuição também no modelo de Thomson, né? O modelo de Thomson a partir de experimentos com tubos de Crookes, né? Que é parecido com aqueles tubos de imagem daquelas televisões antigas, né? Esse experimento ele foi importante porque a partir desse experimento, gente, foi possível a gente descobrir a natureza elétrica da matéria, né? Que havia uma relação entre matéria e eletricidade. E aí o átomo de Dalton já deixou de ser o átomo, né,
Já deixou de ser um átomo que explicasse tudo. Já teve que ser feito um outro modelo para explicar essa relação direta de matéria e energia, de matéria e energia elétrica, né? E aí, por exemplo, a partir desses estudos aí, surgiram os raios-x, né? Olha só a evolução aí a partir dos raios-x na medicina. Até hoje, pessoal, se usa os raios-x, se fratura um dedo, um braço, uma perna, o médico, através do raio-x, pode olhar qual foi o osso, qual foi o dedo que foi fraturado, e aí fazer a cirurgia exatamente naquele local, para tentar lá consertar, ou às vezes colocar o gesso, enfim. Então, até hoje, isso é coisa de século passado, começo do século passado, mas até hoje a gente usa essa tecnologia. Essas coisas costumam chamar muito a atenção dos alunos, tá? Depois, o modelo atômico de Rutherford, onde ele começou a bombardear camadas de metais. Um desses metais foi o ouro que ele bombardeou. A gente tinha uma partícula aqui ó, que emitia radioatividade, né? Então, qual que foi a grande contribuição desse modelo aqui? Que a partir desse modelo, gente, foi possível a gente perceber que o átomo era um imenso vazio, porque a maioria das partículas atravessaram a camada fina de ouro, né? Então, essa foi uma contribuição importante, porque a partir daí a gente viu que o átomo tem um núcleo muito pequeno, e esse núcleo pode gerar energia, né? Pode gerar energia, e essa energia atômica, né, pode possuir grande geração de energia que pode ser usada para fins pacíficos, como, por exemplo, as usinas atômicas, né? Aquelas usinas que produzem energia a partir do núcleo do átomo, né? Usinas nucleares, e, infelizmente, né, para fins bélicos. A gente está vendo aí um mundo que está aí, né, espocando conflito para todo lado, né, gente? A gente tem a guerra lá na Ucrânia, a gente tem o conflito de Israel com os palestinos lá, a gente tem agora o Irã aí, né, tentando entrar nessa guerra, enfim. Então, felizmente, essas armas, né, essa geração de energia também trouxe armas poderosas, como a bomba atômica, que pode, inclusive, destruir o nosso planeta, né? Então, foi uma contribuição importante de Rutherford. A gente descobriu muito sobre o núcleo do átomo, sobre as partículas que compõem o átomo, né? Tanto é que ele fez um modelo atômico chamado de modelo planetário, né? Onde o núcleo está rodeado pelos elétrons, e esses elétrons giram ao redor do núcleo através de órbitas bem definidas, tá? Então, tá vendo como tudo aí a cada modelo atômico a gente pode aí trazer um tema gerador e tornar a nossa aula mais dinâmica, mais agradável. Então, esse é um desafio interessante e um ponto de partida muito legal, gente, para que vocês possam planejar as aulas de vocês. Bom, e aí o modelo mais moderno, né, que é o modelo da mecânica quântica, né, esses conceitos de quântica vieram lá desde Albert Einstein, né? E aí o modelo atômico de Bohr diz que o núcleo, né, esse pequeno núcleo, é onde tem cargas positivas, e a gente tem, os elétrons estão em órbitas definidas, com uma energia definida, né? E aí um átomo pode perder ou ganhar energia. Se ele perder energia, ele vai emitir um fóton de energia, e essa energia que ele emite, né, ele emite uma cor, porque essa cor intrínseca daquele átomo, é aquele comprimento de onda, né, daquela absorção de energia, daquela liberação de energia, perdão, quando ele passa do nível, emite energia para passar energia do nível mais energético para menos energético. Então a gente tem cada cor no espectro eletromagnético, né, está associado, né, a um comprimento de onda. E os átomos, né, quando emitem essa energia, eles emitem na forma de uma cor. O cobre, por exemplo, é azul. Eu tenho a cor aqui do césio, do sódio, do lítio, do bário, do estrôncio. Inclusive, gente, nós usamos esse conhecimento sobre
o espectro eletromagnético da luz, né? A gente usa no show de pirotecnia, que a gente vê aí, muito bonito no Rio de Janeiro, né? Passagem de anos, aquele festival, aquele show dos fogos, né? Então, tudo isso é baseado nisso aqui, gente. No poder que os átomos têm de, ao serem excitados, né, liberarem, né, energia, certo? E aí, ó, esse modelo atômico, ele é um modelo atômico mais moderno, porque ele é um modelo atômico que diz que o átomo pode ser visto, ora como partícula, ora como onda eletromagnética, e essas ondas eletromagnéticas geraram as ondas de rádio, micro-ondas, olha só o ponto de evolução tecnológica, né? O infravermelho, a região do ultravioleta, os raios X, os raios gama, né? Que são partículas que são bactericidas, por exemplo, o pessoal usa para matar micro-organismos de alimentos, né? Então, assim, a gente tem aí, a partir desse modelo atômico, grande evolução na nossa sociedade, grande evolução científica. Isso é legal você mostrar quando você está falando, né, de modelos atômicos para esses meninos aí, principalmente aí de oitavo, nono ano e primeiro ano do ensino médio, tá bom? E aí o nosso plano de ensino, né, tem nossa ementa, né, onde a disciplina vai abordar os conteúdos do terceiro ciclo do ensino fundamental, explorando questões metodológicas, por isso que eu trouxe metodologias, né, respeitando aí a ementa de vocês, principalmente as atividades multidisciplinares, transdisciplinares, aí vem contextualização, interdisciplinaridade, né? Temas geradores serão empregados para desenvolvimento das atividades didáticas de acordo com o preconizado pelos PCNs. A gente usa aí os PCNs como nosso norteador. E aí, ó, como objetivo geral, promover o conhecimento dos fundamentos de ciências. A gente tem esse objetivo geral desde o elemento de ciências 1, né, que era um outro ciclo do ensino fundamental. Então, a partir de temas geradores, empregados nas séries finais, né, lá do ensino fundamental, também de acordo com o nosso PCN. E aí, na unidade 1, a gente vai entender o que é matéria, suas propriedades, né? A gente vai distinguir os tipos de energia e compreender, né, gente, os impactos sobre o ambiente, aquilo que eu falei lá no início da nossa conversa, né? Na unidade 2, nós vamos falar um pouco do átomo, de como é que é a organização dos elementos químicos na tabela periódica, né? E aí a gente pode, ó, tá vendo aquilo que eu falei para vocês, compreender os aspectos relativos à evolução dos modelos atômicos, né? Entender os mecanismos de organização da tabela periódica, de distribuição eletrônica, né? Então a gente pode aí, a gente vai, né, na verdade, na unidade 2, falar um pouco sobre isso, quais as consequências disso, né? Muito legal. E aí, finalmente, na unidade 3, assim como a gente trabalhou em Elemento de Ciências 1, a gente vai fazer umas microaulas, né, a serem apresentadas, né? E aí a apresentação dessa microaula, muito parecido com o que a gente fez lá no Elemento de Ciências 1. Então, qual que é a diferença aqui? Lá, lembra, no Elemento de Ciências 1, a gente falou sobre o corpo humano, né? Sobre os órgãos do corpo humano, os sistemas do corpo humano, perdão. Só que agora a gente vai trabalhar com temas geradores, né? Por exemplo, diferentes tipos de energias renováveis, né? Então a gente vai apresentar aí uma aula, né, via Google Meet, né? Online, uma microaula de até 10 minutos, com o tema relacionado aos tipos de energias e energias renováveis. Certo? Então, aqui vocês já conhecem que a gente fez ainda da mesma forma no Elemento de Ciências 1. E aí os procedimentos de ensino, claro, leitura e interpretação do fascículo, já está disponível lá no AVA, estudo dos materiais disponibilizados, a resolução de atividades no ambiente virtual de aprendizagem, nosso AVA, né? Resolução de avaliações presenciais. E para nossa avaliação, o que foi pensado? Né? Um fórum avaliativo para a unidade 1, um outro fórum avaliativo para a unidade 2, e o nosso seminário será a nossa avaliação regular. Beleza?
alguns recursos, o fascículo digital, o AVA e suas ferramentas e material complementar, que eu peguei alguns artigos, né, de uma revista muito boa, que vocês precisam acessar essa revista, que é a revista Química Nova na Escola, né? Esses artigos são artigos de acesso livre, gente. Vocês podem pegar lá os artigos, tem vários temas. É muito, muito legal os artigos lá sobre educação, sobre como a gente pode, a partir daquele tema, daquele assunto, fazer uma aula mais dinâmica. Tem vários artigos abordando isso. Então, eu recomendo que vocês entrem no site da Química Nova na Escola e leiam os artigos, vejam. Eu vou dar uma aula sobre ligações químicas. Vai lá na Química Nova na Escola, vê o que tem de artigos que possam deixar essa aula de ligação química mais atraente, mais dinâmica, né, mais contextualizada, enfim. Esse é o trabalho da gente, né, dos nossos professores. Algumas referências, né, para o nosso curso, que na verdade está lá na emenda de vocês, são os nossos PCNs, né? E é isso, gente. Espero que a gente tenha um convívio muito bom novamente, né? Nessa disciplina, que a gente possa conseguir ajudar vocês a subir mais esse degrau dessa escada rumo ao conhecimento, rumo à formação de vocês. E é isso, gente. A gente fica por aqui, né? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro, ok? Obrigado, gente.